Olá, sejam bem-vindos à 5ª Jornada Pedagógica de Educação Infantil. Eu sou o Sávio Moll e estou aqui para apresentar esse evento que hoje tem como tema o pedagógico de tudo e de todos nas rotinas. A Jornada Pedagógica da Educação Infantil é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e é realizada por sua Gerência de Educação Infantil em parceria com a Multirio. Esse encontro dá seguimento à formação continuada dos profissionais da educação que atendem a crianças de 0 a 6 anos. Para abrir o programa, vamos receber as boas-vindas da Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Olá a todos! Muito bom poder saudar os participantes da Jornada Pedagógica da Educação Infantil. É um momento muito rico esse, onde se propicia a troca, o estudo coletivo entre os pares. E essa jornada traz também uma marca muito forte, que é a participação dos pais, que são nossos parceiros primeiros, importantíssimos para que tudo flua bem na educação infantil. A jornada pedagógica se constitui um espaço de formação continuada para os profissionais que atuam na educação infantil, na creche e na pré-escola, e todas as discussões que vão ser travadas têm como premissa a importância da primeira infância na constituição do sujeito. Esse evento já faz parte da nossa trajetória, do calendário anual da creche e da pré-escola e atende a todos os profissionais que atuam nesse segmento. Mas esse ano a jornada inova. Ela apresenta discussões a partir de filmes que tratam da infância sob diferentes enfoques. Vai ser riquíssimo. Aproveitem bem essa experiência. Um beijo enorme, que tudo corra bem. Estou na torcida. Beijo, pessoal. Nossa conversa de hoje vai falar de rotinas. E quando se fala em rotina, nós pensamos em tantas coisas. Vamos entender melhor qual é a definição de rotina? Rotina. Caminho já percorrido e conhecido, em geral trilhado automaticamente. Sequência de atos ou procedimentos que se observa pela força do hábito. Uso, prática, norma geral de procedimento. Para apresentar o tema, o pedagógico de tudo e de todos nas rotinas, vamos ouvir a gerente de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação, Simone Souza. Olá, sejam bem-vindos à 5ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Nosso tema de agora é o pedagógico de tudo e de todos nas rotinas. Um tema muito querido para todos que trabalham na educação infantil. Conversar sobre rotina, essa rotina engessa, essa rotina estrutura, é o nosso pano de fundo de discussão hoje. Agora vocês receberam uma dica para mobilizar a discussão de alguns minutos. Pequenas Flores Vermelhas é um filme belíssimo. Não deixem de assistir na íntegra. Boa discussão e aproveitem. Nessa 5ª Jornada Pedagógica, nós estamos usando pela primeira vez filmes como ponto de partida para debater temas da educação infantil. O filme de hoje fala da cultura da China em 1949, que a princípio é muito diferente da nossa. Mas, por outro lado, vocês vão ver como essa diferença vai estimular o debate na nossa roda de conversa, que começa agora. Na roda de conversa de hoje, convidamos a professora Maria Lúcia. Maria Lúcia, para a gente já ter esse clima descontraído de uma roda de conversa, queria que você mesmo se apresentasse para a gente. Como você já disse, eu sou Maria Lúcia, mas sou geminiana e por aí vocês podem ver como que eu vou me desenvolver, né? E também trabalho numa creche conveniada aqui no Morro Santa Marta, em Botafogo, já há muitos anos, com formação de professores e colaboro também para a formação de algumas creches conveniadas na Rocinha. Convidamos alguns educadores para conversar com a professora Maria Lúcia. Eu também vou pedir para vocês se apresentarem, começando pela Bárbara. Bom, meu nome é Bárbara de Mello, estou na rede já há 6 anos, iniciei como agente auxiliar de creche, fiz o concurso para professora de educação infantil, ao qual eu já estou há 2 anos. Trabalho em Rio das Pedras, na creche municipal Otávio Henrique de Oliveira e sou professora do berçário. Ótimo. Eliane? Eu sou Eliane Seri, que eu já estou na rede desde 99, fui desde então regente de educação infantil, estou há 11 anos na creche municipal Vitoriano Freire, passei de PA, hoje eu estou como diretora e aí acompanhando essa educação infantil carioca. Ótimo.
Rodrigo. Eu sou Rodrigo Merati, trabalho na educação infantil já faz uns 5 anos. Sou professor do ED, professor João Fernandes Filho, em Campo Grande, e sou especialista em educação infantil pela PUC. Ótimo. E Maria Clara. Eu sou Maria Clara, tenho uma trajetória nessa rede desde 85, né, de regente. Hoje estou com a formação desses professores que eu trabalho na gerência de educação, né, da 7ª CRE. E trabalho com esses professores na formação. Ótimo. Bem, para iniciar a nossa roda de conversa, eu quero fazer uma pequena pergunta para Maria Lúcia começar. Bem, a história de Pequenas Flores Vermelhas se passa em 1949, em outro país, em outro contexto histórico. Que paralelo você faz da rotina mostrada no filme com a nossa educação infantil de hoje? Nossa, que provocação esse filme. Então, independente do tempo histórico onde ela se passa, da cultura onde ela se passa, essa história, e das crianças que são iguais, têm reações semelhantes em qualquer lugar do mundo, mas que têm peculiaridades também. E lá nós vimos diferenças, não é, colegas? Vimos diferenças de comportamento, vimos afeições e afetos que se provocavam e forças de uma ou outra criança que consegue romper com uma rotina mais rígida apresentada pelo filme, e ele aponta para aquela questão: é possível mudar, que eu acho que é uma bandeira na educação. E a gente percebe o quanto é importante, né, os professores repensarem essa rotina, né, Maria Lúcia? Porque a gente entra no movimento quando está no cotidiano, né, da escola, da sala, né? E você não para refletir até que ponto eu permito que essa criança, né, faça parte dessa rotina, né? Como é bom quando eles participam, eu participo, né? A gente constrói esse momento junto. E eu acho que é um momento muito bom para os professores, para a gente estar repensando, né? Todos, né? Professores, diretores, né? Escola, né? Como um todo, repensar, né? Esse espaço. O que a gente está propondo nesse espaço? Espaços, tempos, ritmos. Exatamente. Eu acho que quando a gente repensa essa rotina, é pensar na intencionalidade daquilo, do ato, né? Não é só fazer por fazer. Eu acho que quando a gente fala de reflexão, é refletir sobre a prática desse professor nesse cotidiano. Por que eu estou fazendo aquela roda? Por que eu estou indo em fila? Vamos refletir. Por que é necessário isso? Eu acho que é fundamental para qualquer professor, no seu dia a dia. Complementando a fala do Rodrigo, por que todo mundo tem que fazer tudo ao mesmo tempo e tudo do mesmo jeito? Por que não propor, né, momentos diferenciados para que as crianças possam vivenciar várias formas de experimentar, né, o mundo, interagir entre eles, interagir com o adulto? Porque a interação entre eles é muito importante. A gente ter esse olhar sensível, esse olhar crítico ao que eles fazem, eles saberem também que eles têm autoria, autonomia, que a voz deles são reconhecidas, acho que é muito importante também, né? Eles saberem que eles são ouvidos. E eu penso assim, né? Acredito que todos, ao assistir esse filme, vai ter nessa perspectiva do que é limitador, né, para a vida humana, né? Eu acho assim, a gente precisa ver até que ponto a gente está proporcionando uma estrutura organizada, um tempo organizado, ou um tempo que limita, né, que tira a vida, né, porque a vida ela precisa se abrir. Né? Eu acho assim que a gente precisa pensar nessa questão dessa organização, se ela é estruturante ou se ela é limitadora e se ela aprisiona. Né? É verdade. Tem um momento do filme que ele nos é muito familiar. Quando a gente assusta muito ver todas as crianças indo para o banheiro, né, ao mesmo tempo, e todas sentadinhas no pinico ao mesmo tempo, como se o organismo de cada um funcionasse no mesmo horário, né? E dá para olhar para trás nas nossas creches. Eu, enquanto professora, vivi esse tempo. Né? Faz muito tempo, os cabelos estão aqui não tão brancos, aparecendo brancos, mas eu vivi um momento da creche em que era assim, todos vão para o banheiro, vão para o piniquinho ao mesmo tempo. Então, olhar para o vídeo, olhar para o filme e trazer essa imagem e pensar que eu já vivi isso, mas que hoje,
com todas as oportunidades como essa da jornada, de poder refletir, dialogar, bater papo, ouvir as crianças, né? Até bem pouco tempo, ouvir as crianças era quase que um absurdo. Então, hoje, nós estamos começando a pensar nessa questão do protagonismo infantil, onde a criança... E nesse filme, há uma coisa muito interessante nas interações dele com alguns colegas que estão incomodados como ele, desconfortáveis naquela rotina mais rígida, e ele consegue perceber a diferença de postura entre uma professora e a outra. E nós vivemos isso no nosso cotidiano, A questão né? do afeto, né? Eu acho que fica muito presente nessa cena da professora e depois da outra que ele se identifica, é a questão do afeto. E acho que o que me chama mais atenção nesse filme é quando a gente fala que é aquela rotina engessada. Eu acho que o professor fica estimulado e a criança também. E o afeto, eu acho que tem que entrelaçar toda essa rotina. Porque eu acho que quando você faz uma coisa com a vontade e explicando para a criança por que ela está fazendo aquilo, dando significado para a criança, que eu acho que a questão tem que dar significado. É isso. Acho que fica muito mais fácil essa rotina ser construída com as crianças. Porque eu acho que a rotina tem que ser construída com as crianças de acordo com a necessidade daquela turma. Eu acho que com o afeto e com a construção coletiva, que você fala, a presença da criança na sua fala, na roda, e a gente explicando, eu acho que fica muito mais fácil de desenvolver o dia a dia com eles. E aí, Rodrigo, eu concordo assim contigo inteiramente, e a gente para pensar que a rotina ela tem a sua importância, né? Porque ela nos organiza o trabalho, organiza o dia a dia, né? Até porque em outro lugar, em outro ambiente, a gente precisa, né? Minimamente de uma estrutura. Mas, assim, observar, eu acho que aí o educador ele tem que ser sensível para estar observando que, de repente, o berçário da Bárbara vai ser diferente do meu maternal 1. Do teu maternal 1, Sim. porque, de repente, o maternal 1 demonstra, no maternal 1 de 2014, demonstra uma maior vontade de utilizar um determinado material. E aí você diz que tem aquele ponto, naquele determinado momento tem que parar, porque vai acontecer uma outra coisa. E aí isso é necessário? E aí entra essa questão do diálogo. A gente pode até parar, mas por que estamos parando? Ou... talvez tentaram, eu enquanto direção, eu penso assim, pensar juntamente com esses diferentes grupos, como a gente pode estruturar a rotina daquele grupo. Eu acho que também tem esse distanciamento, né, que você está falando. É olhar de fora e ver assim, será que está dando certo? Será que vale a pena fazer isso? A avaliação. Que eu acho que é fundamental. O planejamento e a avaliação. Acho que nisso, para a construção dessa rotina, o planejamento dela e a avaliação dela depois é fundamental nesse processo. E como, Rodrigo, também como que as crianças nos ensinam. Você permite ter esse olhar crítico, né? Sair do seu lugar de professor e olhar com o olhar da criança, como que eles têm também a nos mostrar. Eu acho que esse é um desafio também para o professor, né? Se permitir a ressignificar, né? A refazer ou quebrar com preconceitos que ele já tem. E voltando a essa questão do afeto, é aí que eu entro no cuidado também, né? O cuidado, quando a gente fala em cuidado, a gente pensa o quê? Higiene, banho e tudo mais. Mas o cuidado do cuidar do outro, respeitar o outro, saber ouvir o outro, saber olhar o outro, saber sair do meu lugar de adulto e também me colocar no lugar ali de criança, né? Então, acho que esse cuidado também vem, assim, nesse sentido. Não só da higiene, mas também do respeito ao outro, né? E quando você se coloca no lugar dele, né? Eu acho que aí a rotina é necessária, é estruturante para eles, né? Saber que agora vai parar para ir para lá. Agora, ela não precisa virar mesmice, que eu acho que é grande desafio, né, do educador, da escola, é que essa rotina, que estrutura, né, que organiza o pensamento da criança, ela não precisa ser a mesma. Aí, como é legal, né, quando você fala assim, eu permitir que ele fale, ou avaliar, será que está sendo gostoso para mim também, né? Enquanto educador está naquele espaço? Essa é a grande preocupação que a gente tem que ter, né? Aquele espaço ser gostoso, prazeroso, vai acontecer, mas de que forma ele pode acontecer, né? E aí eu pego a jornada, né, que já se tornou uma rotina, né, para a gente enquanto profissional de educação infantil, né? E como é bacana ela ser diferente, né? O que vai acontecer nessa jornada, né?
quais são os temas, o que vai acontecer. Então, a gente já recebe o calendário no início do ano, sabendo que a jornada vai acontecer, né? Mas aí a gente começa a imaginar como é que ela vai acontecer, vai ter pergunta, vai ser palestrante, né? Como que isso vai acontecer? Eu acho que a escola tem que pensar um pouco nisso também, né? Como que essa rotina pode ser interessante para o educador, né? Para aquele que vai estar encaminhando, mediando, fazendo, né, essa participação, e para a criança. Eu acho que a rotina pode ter desafios constantes. Por exemplo, uma ação simples nossa do todo dia. Eles tiram os sapatos e tem que colocar o sapato na hora de ir embora, ou depois de uma determinada atividade. Vai calçar o sapato todo dia do mesmo jeito? Não vai. No terceiro encontro, até o final do ano, ele calçou o sapato e retirou o sapato 100 Maria vezes. Lúcia, dormir. Tem que dormir todo dia, aquela hora. Eu acho assim, a gente está falando de uma coisa essencial, que é a autonomia. A rotina, acho que um dos focos da rotina é a questão da autonomia, né? No meu maternal 1, com meus pequenos lá, nós começamos o ano com eles chorando, que é a questão da adaptação. E nós acolhemos tanto as crianças quanto as famílias, que era um novo espaço. E aí, qual é o próximo passo? Já estão na sala, pararam de chorar. Agora a gente vai vamos pedir para as crianças entrarem com a mochila e tirar a agenda. Eles já tiram. Hora de dormir, tirar o sapato, tal. E eu acho que é uma questão assim que vai crescendo com o passar do tempo. E a gente vai avaliando, vamos lá, qual é o próximo passo, qual é o próximo desafio? Que eu acho que é isso. O nosso desafio é ali dar um desafio para aquela criança, para ver se ela consegue, para ir superando os desafios e ter um cidadão, uma criança autônoma. E essa questão de você estar superando esses desafios, que tem uma coisa boa, porque a gente pensa assim, rotina a gente já tem aquela predisposição a pensar em algo que também é totalmente negativo, né? E a gente sabe que a gente já falou aqui de algumas coisas boas, e uma das questões da rotina que eu acho fundamental é dinamizar o tempo, porque às vezes as pessoas perdem um tempo enorme com coisas que a gente poderia estar fazendo uma super atividade, uma brincadeira, um jogo, né? Algo que fosse mais dinâmico, produtivo, a criança ia estar lá empolgada, e às vezes você perde um tempão, tira o sapato, calça o sapato, né? Coisas, e eu acho a rotina, ela precisa ser dinâmica, ela precisa dar uma segurança para aquela criança de saber, né, que é assim que deve ser, que vamos fazer assim, vamos porque a gente vai fazer tal coisa e precisa que aquilo é uma atividade prévia para eu estar fazendo uma outra coisa. Eu acho que isso é importante, né, para a criança. E ela não tem que ser mecânica, né? A questão do banho, por que todo mundo tem que tomar banho no mesmo momento? Por que todo mundo tem que fazer tudo no mesmo momento? Por que todo mundo tem que brincar de tudo ao mesmo tempo, né? Trocar fralda sempre no mesmo momento? Eu acho que eu tenho uma experiência na turma do berçário, né, com os bebês, que quando eu comecei a trabalhar com os bebês foi um grande desafio. E eu comecei com um pensamento que nós achávamos, eu e as meninas que trabalham comigo, que nós estávamos corretas. Nós levamos uma estrutura, um planejamento, e a partir das interações que iam ocorrendo entre as crianças e entre eles e a gente, entre eu e as meninas também, nós fomos percebendo que não era daquela forma, né? Através de um brinquedo que tinha na sala, uma tartaruga de plástico, né, uma piscina de bolas, eles iam para aquela tartaruga no início do ano e eles interagiam os maiores com os menores com os maiores, porque não é só os menores que aprendem com os maiores, os mais velhos, mas os mais velhos também aprendem muito com os menores, né? Então, assim, a partir daquele momento, daquela interação, daquele brinquedo, daquele objeto do brincar, aí, foi como se eles dissessem assim para a gente, não é por aí. Não é por aí. E como vocês aprenderam com eles, né? Como a gente aprendeu com eles. E aí começamos a mudar o nosso olhar em relação ao trabalho, em relação aos bebês. E depois disso foi tudo muito diferente, porque eles sinalizavam para a gente um momento que eles queriam tomar banho. Então, assim, não era um momento que todo mundo tomava banho. Era um momento que havia necessidade da criança e um momento que ela queria também. Aí você pensa, como? Mas bebês, eles não têm a palavra ainda falada, mas através de gestos, de olhares, de sinais. Aquilo tudo foi criado e, assim, quebrando aquela coisa mecânica. Eu acho que existem coisas para compartilharmos com os colegas que estão nos ouvindo. Assim, a rotina é estruturante. Eu preciso ter formas que são necessárias para estruturar a subjetividade dele dentro daquele grupo. Ele vai se constituir num grupo que tem um ritmo e um movimento. E ele tem um movimento e um ritmo próprio. Então, tem as subjetividades e tem a dinâmica do grupo nessa rotina. E tem a dinâmica
da instituição. Então, coordenar esses diferentes ritmos, porque a instituição também tem, ele está numa instituição, ele não está na casa dele. Então, o almoço não pode ser hoje aqui, hoje lá. Então, o organismo dele vai se organizando e vai dando aquela fomezinha, 10h30 todo mundo começa a se movimentar mostrando isso. Há um exemplo muito interessante sobre isso, que é manter a curiosidade e criar os desafios para aquilo que é o mesmo ritual. Então, por exemplo, quando nós vamos a um passeio, então eles foram passear no entorno da instituição e fizeram um piquenique na pracinha do entorno. Quando voltaram, os bem pequenos disseram assim, nós não vamos lanchar hoje? E isso é muito lindo, desde que você tenha a escuta sensível para parar para pensar o que diz essa pergunta. Então, essa pergunta me disse que ele já internalizou o ritmo institucional, que é lanchar com aquele modo, na mesa, com aquela organização espacial, aquela organização do ambiente, porém ele está dando sinais que ele foi capaz de fazer uma outra leitura, mas está problematizando, ele está pensando, se o lanche foi num outro espaço, com o ambiente organizado de outra forma, peraí, isso cabe? Isto é lanche também? Então, isso vai nos dizendo a reflexão do quanto que nós temos que ter escuta, sensível e também manter a curiosidade e poder ofertar desafios para que possibilite esse pensar. E, se possível, anunciar para eles. Né? Será que nós anunciamos para eles, antes de ir para esse passeio, ou mesmo no cotidiano da creche, anunciar o que vem depois nessa rotina? Como é que eu estou me comunicando com ele para ele se predispor para isso? Lembrou isso quando a gente está trabalhando nessa rotina. A gente trabalha outras coisas, a seriação, o que vem antes, o que vem depois. A gente trabalha os outros objetivos. Quando você falou a questão da comida, do lanche, lembrou muito o que está acontecendo no meu Maternal 1, que nós, lá na escola, no EDI, a gente está fazendo um projeto de alimentação assim, super bem elaborado, todos juntos, a equipe toda reunida, junto com o pessoal da cozinha, e com o meu Maternal eles estavam tendo dificuldade de comer. Aí eu apresentei aquela música, O que tem na sopa do neném, que eu acho que é clássica, assim, né, que todos conhecem. E eles ficaram encantados, e teve um dia que eu trouxe a sopa para dentro de sala de aula. E eles comeram a sopa e depois almoçar, eu falei assim, vamos almoçar. Eles tomaram a sopa e almoçaram. Eu acho que é isso, é trabalhar a rotina dentro de sala de aula, é pensar nos objetivos, na interdisciplinaridade nos objetivos, porque eu acho que é a sequenciação, nesse caso. O que vem antes, o que vem depois, isso que já vai estruturando o pensamento da criança. E aí a fala da Maria Lúcia é interessante porque as crianças, elas nos cobram isso. Né? É o tempo todo. Quando a gente muda alguma coisa, eles nos questionam. Mas a gente não ia... E aí a gente tem que ter essa prática do diálogo, né? Dessa roda assim, de conversa. E uma questão assim, que eu vejo lá na unidade que eu estou. As meninas, quando elas vão proporcionar algum momento, vão estar num momento que acontece de ter que ser tudo ao mesmo tempo. E assim, por que um banho? Já que ele, nesse dia, naquela semana, ele precisa ser necessariamente, naquele momento, os meninos, as meninas, por que não transformar esse banho num banho diferente? Elas fazem banho dançante, com música, com bolinha de sabão, com várias outras coisas que fazem lúdico um momento que tem que acontecer. Eu tive umas auxiliares que falavam que era o banho pedagógico. Porque querendo ou não, você trabalhando, né? Braço, perna, ó, em cima, embaixo, lado direito, lado esquerdo. Eu acho que é isso, é trabalhar nos diferentes espaços, nas diferentes maneiras, né? Outros conteúdos. Com alegria, que eu acho assim, que aí faz aquele banho que né, lava aqui, lava ali, mas assim, tá com outro olhar, né, para aquele movimento. E uma coisa assim, que lá a gente tem uns mascotes, né, as crianças elegem lá uns brinquedos, umas coisas, e eles querem... Tem dia que eles levam, né, ou é um bichinho, ou é uma boneca, aí tem o banho do mascote. Então, assim, o banho, que é algo que acontece em todas as unidades, não necessariamente ele precisa ser o mesmo banho todo dia. Porque quem é que não gostaria, né, em casa, tomar um banho diferente, um banho de espuma, né? Eu vou pegar por aí, Eliana.
Outra coisa, essa questão do pedagógico ou não pedagógico, quer dizer, nós precisamos trazer mais a vida para dentro da creche, né? Então, como é que é o banho em casa? O seu banho é diferente do meu. O que que você faz no seu ritual de banho? Você leva o shampoo em primeiro lugar? Você escolhe a toalha? Então, um bate-papo onde eu vou integrar as culturas familiares e depois eu vou pensar e fazê-lo comparar com o banho da escola. Tudo isso, para mim, é pedagógico, no sentido de que eu não preciso ter uma questão de que ele está aprendendo que é em cima, que é embaixo, não. Ele, naturalmente, ao lavar o cabelo dele ou do amigo, o movimento vai, o corpo, né? Os braços vão para cima. E se eu proponho, agora vamos lavar os pés, o braço foi para baixo. E eu não preciso estar verbalizando essas questões. O meu banho em casa me faz descobrir partes do meu corpo. Às vezes tem um toque, que, puxa, senti alguma coisa diferente no meu banho. E ele não é pedagógico. Então, trazer a vida, como eles, nesse filme, trazem muito, mostram isso. A vida daquela cultura, a vida de cada um. E aquele menino incrível, junto com aquela outra menina que ele carrega junto, a parceira, na cultura de pares, né? Naquela coisa assim, eu e você pensamos diferente. Como que nós vamos trazer a nossa cultura para dentro desse ambiente tão ríspido? E eles trazem, e eles provocam com a cultura que eles trouxeram da casa deles. Apesar de estar num contexto institucional, com um pano de fundo cultural, com experiências daquela professora e da outra, mas eles conseguem provocar, instigar, mexer, afetar as outras crianças e aquelas professoras com a cultura que ele traz da casa dele. É a experiência de vida dele que vem para a creche. E eu acho que nós estamos aprendendo a ter essa escuta, a ter esse olhar para permitir que a vida venha para dentro da creche. Eu acho que até bem pouco tempo, ou ainda hoje, quem sabe, nós temos a creche só institucional. Não é mais essa concepção. É a creche como organismo vivo, vibrante, que pode fazer o professor, a criança, o gestor vibrar e a gente poder trocar, dialogar entre a vida interna e a vida. Até porque ele vai sair dali e vai para o mundo e volta. E ele gritava, né, por isso, né? Ele, todos dormindo, ele ia para lá para poder ficar andando, né? Sentindo aquele espaço. Ele grita por um espaço alegre, né? Um espaço que ele viva, conviva, né? E o tempo inteiro ele está pedindo isso. E eu acho que a nossa escuta, né, quando você fala de tentar olhar e ver o que eles estão percebendo, eles pedem o tempo inteiro isso, né? Eu quero participar, eu estou aqui, né? E, oi, você hoje está bonita, não é? Ele não fala assim, você hoje... Então, perceber esse espaço, ele percebe a chegada da professora, como é que ela está, né? Que está bacana, está tocando. Hoje se o sapato é novo. Hoje foi legal. Quando ele fala assim, hoje foi muito legal. Leveza, né, nisso. Hoje foi muito legal. Quando ele falou, hoje foi muito legal, né? E às vezes você pergunta, como é que eu visito muito as salas de atividades, né? Enquanto vou visitar o espaço e visito as salas, né? E eu chego em cada sala, é um momento maravilhoso, porque um já me conhece, né? Oi, você demorou. Aí eu demorei, hoje tá bacana. Tipo assim, hoje tá acontecendo coisa tão legal, né? Você tá aqui, né? Hoje tem... Aí começa, olha aqui, meu trabalho, olha. Então, isso é mostrar, né, que esse espaço é gostoso. E quanto ele fala e é pertencimento, né? Porque ele se sente fazendo as honras da casa para você. Exatamente. Né? E você falando da escuta, Maria Lúcia, eu vejo assim, eu não consigo não pensar nas meninas que trabalham comigo, né? Porque enquanto gestora, a gente está em todos os pontos. E eu acho que a escuta o gestor escutar esses educadores é fundamental. Porque muitas das vezes você está preocupado tanto com a dinâmica lá com a criança e às vezes a gente vê assim, será que o meu profissional está sendo escutado?
né? Porque aí o Rodrigo fala que o maternal dele precisa de um tempo maior para essa hora do banho, porque ele vai fazer um banho lá todo na alegria, e aí eu falo assim, não, né? Porque vai interferir no horário da outra. Por que eu não coloco, então, no dele no outro horário? Deixa todo mundo ir, ele fica no final. Uma flexibilidade. Então, assim, isso eu acho que a gente precisa, dentro das unidades, e eu falo isso com muita propriedade, assim, né, da gente ter tá juntinho com esse educador, né? Porque muitas das vezes a gente, com os afazeres, a gente meio que, né, fica por fora. E eu acho que a gente nunca tem que estar por fora, a gente tem que estar coladinho com esse educador, até para não só para estar orientando essa prática, mas estar atendendo aquilo que é necessário para aquele grupo. Porque quando eu penso no grupo, quando eu penso no maternal 1, eu não penso no maternal 1 as crianças, eu penso maternal 1, aquele professor, aquele agente, aquele grupo como um todo, eu não consigo separar. A Maria Lúcia falou uma coisa na fala dela que eu achei muito interessante, que é a questão da família, né? Eu, no meu dia a dia, na minha prática com as crianças, eu sempre tento trazer a família para dentro daquele convívio, né? E explicar para eles a importância daquela rotina. Que nós temos uma rotina na creche, no ED, que nós temos o horário de lanche, nós temos o horário do sono, e que isso também seja implantado de alguma forma dentro de casa. Porque eu acho que você implementando aquela rotina, você organizando aquela rotina com as crianças, tanto na escola quanto em casa, você também ajuda a criança a organizar seu pensamento. Eu acho que a gente tem que falar para esses pais também isso, trazer eles para perto e explicar para eles o porquê que está sendo realizado aquilo também. Eu acho que é um ponto fundamental da nossa rotina. E assim, eu preciso muito da família no meu trabalho. Assim, sempre no início do ano, eu proponho aos pais uma roda de conversa em que eles chegam e a gente conversa. E eles falam sobre os seus filhos, eles apresentam os filhos deles para a gente. Isso, assim, é muito acrescentador ao nosso trabalho, porque é o olhar dos pais em relação às crianças. Então, a gente vai começando a criar laços. E a todo momento eu sempre convido eles a entrarem na sala. Falo sempre que a sala também é um espaço deles, né? Porque a família é, assim, a chave também para um trabalho com os bebês e com as crianças pequenas. Deixa eu só acrescentar uma coisinha. Claro. Fundamental. Que a provocação do Rodrigo me instigou. Então, vou contar um exemplo. Assim, no início dessa creche que hoje eu estou lotada, aqui no Morro Santa Marta, a UNAP Anchieta, quando ela começou, lá na década de 80, ainda era da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Não era ainda da Educação. E hoje, que bom que nós fazemos parte do sistema de educação. Então, a oferta de alimentos, queríamos inovar, trazer a nossa cultura, nosso modo de ser para o cardápio. E colocamos no café da manhã suco de laranja, suco de manga, porque é nutritivo, né? Parceria com institutos de nutrição, né? Vamos variar. Os pais fizeram uma rebelião. Se vocês não têm dinheiro para comprar café com leite, nós vamos trazer. Nós vamos contribuir com café com leite. Não queremos dar esse suco para as crianças. E o suco era da fruta. Mas nós tivemos que entender que naquela comunidade, naquela época, hoje é diferente a comunidade. Hoje a comunidade tem outro desenho. Os barracos não são de madeira, são de alvenaria, todos têm banheiro dentro de casa, naquela época não tinham, né? Tem o PP, não tem o PP, enfim, a vida mudou. E a vida da creche mudou também. Então, hoje posso oferecer suco de laranja porque está na cultura das famílias e na nossa essa aceitação do suco de laranja. Naquela época era um hábito dos meus professores ou da equipe que lá estava fazendo a gerência daquele. Então, recuamos, acaba o suco de laranja, porque não é aceito, né? Então, a rotina reflete o modus de viver de uma comunidade, seja ela a creche e a família e a cultura onde ela está inserida, que no caso era ali. Certamente uma escola particular do lado, e eu sei, uma escola particular era aceito o suco de laranja. Eu queria trazer uma questão para a nossa roda de conversa. O filme traz aquelas flores vermelhas
que funciona como uma premiação para as crianças. Como é que vocês veem isso hoje na nossa relação de educação? Eu não vejo muito certa a questão da premiação, eu particularmente. Mas eu acho que o estímulo positivo, o incentivo, o falar, olha que legal que ele conseguiu mostrar até para os outros o exemplo dele, eu acho que é fundamental. Né? Porque nessa interação de pares, como a Maria Lúcia falou, que é fundamental na educação infantil, acho que olhar o outro está conseguindo, e ele ajudar o próximo é fundamental. Eu acho que essa premiação eu não acho muito válida. Acho que a questão não é prêmio, a questão é o conjunto, é o grupo conseguir determinado objetivo na rotina, conseguir fazer alguma coisa com autonomia. Eu vejo nesse ponto de vista. Eu acho que o nome do filme, né, Pequenas Flores Vermelhas, né, e isso já traz uma reflexão, né, elas são pequenas flores, mas como elas mexem com a vida daquela criança, né, e dentro do nosso espaço, né, quais são as negociações estabelecidas que estão contribuindo com essa criança, né? Porque quando eu falo, ó, se não fizer isso, né, não vai, você não tem condições de ir para o parquinho. Por que não tem condições de ir para o parquinho, né? Então, acho que essa reflexão é para a gente levar para o nosso cotidiano e ver, eu não estou usando flor vermelha, não estou colocando lá premiando, né? Mas qual é a relação, né, que eu estou estabelecendo de consciência, negociação com essa criança, para ela poder refletir, né, no que ela está desenvolvendo, no que ela está fazendo, né? E aí, Maria Clara, a gente tem que ter, assim, eu acho que isso é da dinâmica de qualquer grupo, de qualquer ambiente, né, aquela negociação do bom convívio. Né? Porque assim, como você entra num espaço, você tem que entender a dinâmica daquilo ali, né? E saber que eu tenho que sentar, essa roda de conversa, ela tem cadeiras, então vamos sentar. Por que se senta? Por que não fazemos em pé? Então, eu acho que assim, tudo isso tem que ter um diálogo constante, até para a criança entender em que condições ela receberia as flores vermelhas ou não. Né? E será que aquilo ali, né, no caso do filme, foi fundamental para que se desenrolasse todo o enredo? Porque ela mexeu, ela afetou, ela alterou de uma forma muito interessante e fez desconstruir aquela realidade e construir uma nova realidade. Eu acho assim, quando a gente fala da criança, não vai para o parquinho, mas tem que explicar para ele, você não vai para o parquinho por causa disso, disso, disso. Então, e por que ele não vai, né, Rodrigo? Porque eu acho assim, o tempo todo ele perguntava, ele não entendia. Por que eu não recebia a flor? Porque se ele queria ser feliz, se ele estava brincando, né? Se ele queria que aquele espaço fosse diferente, fosse alegre, né? E ele não recebia a flor, aí ele perguntava, por que eu de novo não recebia a flor? E aí entra o pai, que inclusive participa, e diz, se ele não está conseguindo realizar alguma tarefa ou compreendendo algum sentido, de quem é a tarefa? Quando essa criança que está sob as minhas orientações, minha, de qualquer um de nós, né? Nossa orientação de todos, do porteiro da creche, da moça da cozinha que tanto orienta eles, tanto bate papo com eles sobre comida, se ele não está comendo a beterraba, quem vai seduzi-lo a experimentar? Se ele não consegue amarrar o sapato, se ele foge o tempo todo da sala, de quem é a responsabilidade? Quem é o adulto experiente que vai orientá-lo? E precisa de prêmio para aprender a viver? Maria Lúcia, muito obrigado por sua contribuição. Agradecer também a cada uma de vocês, Bárbara, Eliane, Rodrigo, Maria Clara. Bem, o debate aqui acabou, mas a conversa de vocês aí começa agora. Queremos que as ideias discutidas sejam bastante proveitosas, que vocês possam refletir e, como sempre é o objetivo da jornada pedagógica, que possam também colocá-las em prática nas suas atividades. Hoje nós falamos sobre rotinas. Nessa jornada também teremos o pedagógico de tudo e de todos nas diversidades, nas brincadeiras, nas descobertas, nas subjetividades, na constituição dos sujeitos, nas interações e nas singularidades. Todos esses temas com um filme e uma roda de conversa. Não perca e bom trabalho!